Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um programa, neste caso com o Grupo Desportivo Valdoado, também conhecido por GDBA, e vamos fazer um rescaldo da temporada desportiva. Passo já a apresentar quem está aqui comigo. Tenho o Nuno Cardoso, que é o diretor, tenho a Andreia Ferreira, que é a coordenadora da formação, o Ruben Leite, que acumula aqui funções, é coordenador e também treinador da equipa sénior, e temos o Diogo Martins, que é capitão da equipa dos séniores. Agradeço a todos a presença aqui no nosso estúdio para fazermos aqui este balanço então da época desportiva. E se calhar começamos já pelo diretor, o Nuno Cardoso, para fazer um balanço geral da época que termina agora. Em primeiro lugar, boa tarde e obrigado pelo vosso convite. É importante termos estes momentos para poder divulgar um bocadinho da nossa atividade e dar-nos a conhecer. Já temos quase 20 anos, para o ano é um ano especial para nós, mas é sempre bom ter estes momentos. A época, são sempre, há um denominador comum nas épocas todas das associações da nossa dimensão. E nós não fugimos à regra. São sempre desafiantes. Por muito que tenhamos vindo a crescer em termos de recursos humanos, e temos também crescido no número de atletas que estão envolvidos nessa atividade. E, portanto, é sempre um desafio. Esta, em particular, foi, e começando de cima para baixo nos escalões que tivemos, desportivamente muito interessante nos séniores. Tiveram a disputar a fase campeão. E, portanto, deixarei os detalhes para os meus colegas, mas foi muito interessante. Na formação, eu diria que nós atingimos os objetivos que queríamos. Temos os três escalões mais novos da formação, petizes, traquinas e benjamins. Um deles até teve um resultado desportivo de mérito, também conquistou um campeonato distrital. Mas não sendo isso que nos move a conquista de títulos, mas sim o processo evolutivo e os nossos indicadores, a nossa análise internas, que os nossos coordenadores em particular fazem, são muito positivos também. Conseguimos aquilo que nós pretendemos, que é desenvolvimento de grupos e de atletas positivo, e chegar ao fim da época com o sentimento que estão melhores do que estavam no início. E, portanto, eu catalogo de positiva a época. Agora passava a palavra ali à Andreia, que é a coordenadora da formação. Qual é o balanço que faz também desta época? Pegando um bocadinho do que o Nuno já disse, revela-se realmente uma época positiva, com o crescimento dos escalões. Nós, esta época, também estamos a desenvolver aqui novos projetos. Começamos agora, já há alguns meses atrás, a desenvolver um projeto no novo escalão, que chamamos o escalão de iniciação, onde pretendemos que os meninos comecem já desde pequeninos. E pequeninos, estamos a falar em idades 3, 4 anos, começar a praticar atividade física. Esse é o nosso principal objetivo, é a criação de hábitos da prática da atividade física, criação de novas habilidades motoras, de aprendizagem de novas habilidades motoras, e claro que nós, sendo um clube de futsal, encaminhamos sempre um bocadinho para a modalidade também. Aliado a isso, também começamos com um novo projeto de férias desportivas. Temos vindo a fazer, temos tido alguma aderência, mas estamos a pensar em tornar isto um bocadinho maior nas próximas épocas. Certamente que vão crescer ainda mais, não é? Contamos com já isso. Aguentam há 20 anos, por isso claro os próximos 20 é mais crescimento, certamente. Falando agora um bocadinho da equipa sénior, tem uma participação muito interessante, foram 29 jogos, 13 vitórias, 7 empates e 9 derrotas. É um saldo positivo. Ruben, qual é o balanço que faz da época? Boa tarde, antes de mais, e agradecer também o vosso convite. Agradecer a forma equitativa como eu acho que vocês estão no futsal, no desporto, a divulgação que fazem. Eu acho que o desporto ainda tem muito para crescer e é muito importante o trabalho que vocês fazem, por isso obrigado a agradecer o convite e sou alguém que vou estando atento ao vosso trabalho, agradecer aquilo que vocês vão fazendo. Relativamente à época, nós viemos de uma época sénior muito, muito difícil. Mas sabíamos internamente que esta época tínhamos que fazer melhor. Aparentemente nós temos 2 reforços e um jogador que regressa que nós gostávamos e já conhecíamos, mas na verdade a equipa tem muito mais soluções, porque nós tivemos um jogador que partiu o pé nas férias na época anterior, tivemos 2 jogadores operados ao joelho, que já são 3 jogadores que se apresentam muito melhores esta época,
E depois temos aquilo que nos caracteriza, temos uma segunda fornada que vem da equipa de júniores, 2 ainda com idade de júniores, que tinham conquistado a subida de divisão. Nós não fizemos escalão júnior, decidimos colocá-los todos na equipa sénior. Então, na verdade, a equipa ganha mais soluções. Ainda assim, não seria justo pedir à equipa uma subida de divisão, não fazia sentido, um grupo tão jovem. Nós, internamente, na primeira fase, o objetivo era ficar nos 5 primeiros. Correu, na minha opinião, muito melhor do que aquilo que eram as nossas expectativas. Ficámos em segundo lugar e fomos ao apuramento campeão. E foi, de facto, uma primeira fase absolutamente incrível, extremamente positiva. No apuramento campeão, também temos que ser honestos, mediante aquilo que estava a correr a época, o nosso objetivo era ficar nos 3 primeiros. Eu acredito que realmente o Paredes, que conseguiu conquistar o campeonato, era a equipa muito experiente, com muita qualidade, apesar de nós termos feito 2 bons jogos contra o Paredes, mas acredito que era possível fazer um bocadinho mais naquela que foi esta última fase. Se calhar pagámos um bocadinho a inexperiência, ou somos um bocadinho um grupo jovem. Também acho que de alguma forma eu podia ter colmatado essa falta de experiência com outras coisas, mas serve de aprendizagem. Mas de uma forma geral a época é extremamente positiva. Em termos de resultados é isto. Em termos de outras coisas que para nós é mais importante e não foi mais positivo, porque para além dos resultados, e a Andrea falando disso, a ligação que nós queremos dos séniores com a formação e vice-versa era um objetivo desta época. E à parte dos resultados, eu achava que nós tendo escalões tão jovens, petizes, traquinas e benjamins, que a ligação com os séniores que iria ser mais difícil. E ainda foi mais excepcional, porque temos neste momento treinadores que jogam nos séniores. Era constante ver miúdos da formação a ver jogos dos séniores e até num horário que não é tão confortável para os miúdos, porque jogamos à sexta-feira à noite. Então, à parte dos resultados, eu acho também interessante deixar isso vincado, porque acho que foi um ano que conseguimos unir o clube, conseguir juntar a formação ao escalão sénior, e acho que por aí também se prendeu de forma muito, muito positiva. Os pequeninos já veem os grandes assim como aos ídolos e aquilo que eu quero ser, não é? É um bocadinho por aí. É um bocado isso. E pronto, isso também é o espírito das associações, não é? É unirem toda a gente e assim todos trabalham para o mesmo e com o mesmo objetivo. Diogo, como capitão de equipa, não é? Também vou desafiar aqui para deixar o balanço. Já temos aqui a versão do treinador, agora a sua que esteve em campo. Como é que acha que correu a época? Boa tarde. Antes de mais, agradecer o convite, porque somos um clube com poucos meios e são iniciativas como estas que nos dão a visibilidade que precisamos. Em relação à pergunta, como é que correu a época? Para mim, se calhar, foi a época mais especial que eu tive. Já jogo futsal há cerca de 15 anos e foi a mais especial porque, como o Mister disse, vínhamos 2 épocas com resultados muito negativos e a maior parte do grupo manteve-se. No entanto, tivemos aqui aquisições importantes, não foram muitas, mas que mantiveram a identidade dos que ficaram. 90% do plantel era o mesmo e acho que isso foi o ponto fundamental, porque vinham todos da formação, já nos conhecemos há muito tempo e acho que os que ficaram e os que subiram dos júniores mantiveram a mesma identidade e acho que estávamos todos a correr para o mesmo objetivo. Como o Mister disse, tínhamos inicialmente o objetivo de ficar nos 5 primeiros lugares. Para muitos era um objetivo que era irrealista, mas nós sabíamos que íamos conseguir o objetivo. Fomos jogo a jogo, acho que conseguimos a consistência necessária e mostramos a personalidade nos jogos mais importantes da primeira fase e conseguimos vencê-los quase todos, mesmo em casa, mesmo fora. Depois, o Mister deu-nos o objetivo dos 3 primeiros lugares na fase de campeão. Nós só queríamos a subida da divisão, sabíamos, no balneário só se falava disso. Acho que não conseguimos, muito por falta da nossa imaturidade, porque jogávamos com jogadores com equipas com média de idade de 30 anos, nós 90% do plantel tem menos de 25 anos, é a primeira vez que estava numa fase de campeão.
Tem mais energia que os 30, tem que trabalhar-se em campo. Os 30 já não podem com as pernas. Mas sabiam os momentos-chave, coisa que nós não sabíamos ainda. Estamos a crescer. É experiência, não é? Claro. No entanto, mesmo assim, todos os jogos que nós não ganhamos, era o resultado muito próximo, era por um golo no máximo, ou empatávamos ou perdíamos por um golo, sabíamos que conseguíamos, mostramos em todos os jogos que pelo menos ganhámos a pelo menos uma das equipas, todos os jogos todos. E ficou o sentimento agridoce, porque no início da época não vínhamos para a subida da divisão, mas no final da época, depois de tudo que aconteceu, acho que a subida da divisão era o prémio merecido para esta equipe, por tudo que lutou. Foram passo a passo e o objetivo foi crescendo à medida que os resultados iam aparecendo. Pronto, para o ano há mais e para o ano vão lutar mesmo pela subida da divisão. Esperamos que sim. Andreia, relativamente à formação, que é a maior parte da atividade da associação, pergunto em primeiro lugar, como é que começou a sua paixão por este desporto? Isso já foi há alguns anos atrás. Costumava jogar futsal também? Sim, futebol, futsal, em casa, com primos, amigos. Depois, entretanto, alguém me levou para o futsal, onde comecei. Teria 14 anos, mais ou menos. E gostei, fui ficando e até hoje. Já deixei de jogar, como é óbvio, mas ficou sempre a vontade de ser mais um bocadinho no futsal. E como é que é trabalhar com crianças? Não é a mesma coisa que jogar, não é? Não, essa é a parte melhor. É trabalhar com crianças, especialmente da idade que nós temos, para mim é um prazer muito grande. Ensiná-los todos os dias, ensiná-los a saber estar, a saber ser, a saber jogar, a aprender, ensinar-lhes aquilo que nós já aprendemos antes. Mas essa é a melhor parte, é vê-los no início, como é que eles nos chegam, e depois, quando eles estão uma época, 2 épocas, 3 épocas, 4 épocas connosco, nós olhamos para o mesmo miúdo, para a mesma miúda, e vemos que há ali uma diferença enorme de quando eles chegam e de quando depois já são trabalhados por nós. Pois, porque eles, os pequeninos, e nós vimos o outro dia quando estivemos lá, qualquer lança e depois eles começam a chorar em campo. Não é fácil, sim, mas faz parte. Claro, os mais pequeninos já sabem que... Já está há muitos anos também na associação do GDBA. Quais são os motivos que a fazem continuar na associação? Olha, algumas coisas que já fomos falando aqui. O Ruben já referenciou esta união que nós temos todos, que realmente esta época ainda se vincou mais com esta ligação através dos nossos jovens séniores que são treinadores da formação. Achamos que isso é um aspecto muito positivo para a aprendizagem dos meninos. São homens que estão também a ajudar-nos a transmitir os valores que o GDBA já lhes transmitiu a eles. Faz aqui uma ligação que faz muito sentido, isso faz unir toda a gente, e porque realmente trabalho com pessoas que gostam tanto disto como eu e que vestem a camisola como eu visto todos os dias. Normalmente é o que move as associações, é mesmo isso, é o amor à camisola. Exatamente. Nuno, tivemos este ano, assim como nos outros, várias iniciativas, o convívio de Natal, as férias da Páscoa, o GDBA na escola, o torneio Rui Pinheiro. Este é um trabalho contínuo, é preciso que todos os dias, é preciso trabalhar todos os dias para a associação. É verdade, um bocadinho na linha daquilo que falei no início, o desgaste das épocas resultam de 2 coisas. Em primeiro lugar, estamos a crescer a um ritmo que pode ser contraditório, que eu vou dizer, mas quero dizê-lo. Por um lado, lento para aquilo que possa parecer ao fim de 20 anos, continuamos a ter 50 jogadores. Por outro lado, rápido para os recursos humanos que temos. Portanto, há dificuldade. Isto para responder à sua pergunta, de dizer sim, todos os dias, quer de um ponto de vista diretivo, quer de um ponto de vista de coordenação, há uma série de atividades, que são comuns a outras associações, naturalmente, mas quanto mais nós elevamos a nossa fasquia, e muitas vezes elevar a fasquia são coisas invisíveis no momento, que demoram, como a Andrea disse, anos. E essa é uma característica muito importante que eu acho que nós temos tido, todos. Paciência. É preciso paciência neste processo, sobretudo quando se trabalha com crianças. Porque os resultados, às vezes, teimam em aparecer, demoram, é preciso insistir, e não são poucos os casos de miúdos que até nos chegam e
o primeiro comentário de alguém menos experiente é pá, este miúdo se calhar não tem muito jeito para esta atividade. E passados 3 anos é com grande surpresa aquele que até mais se destaca. Pois. E para isto é preciso paciência, é preciso encontrar aqui um equilíbrio entre a ambição de crescer e ser melhor e deixar um bocadinho lá da parte do resultado, mas não abandoná-la, porque nós também queremos, como a Andrea disse muito bem, criar pessoas, que as crianças se tornem homens e mulheres, criar boas pessoas, criar grupos como o Diogo ali tem, que está a 15 dos séniores que temos, eu não sei quantos, mas temos uma boa porcentagem de miúdos que têm mais de 10 anos no GDBA, ou mais de 5 pelo menos, e portanto, criar grupos de amigos, mas queremos ensinar-lhes futsal e queremos também incutir o gosto pela vitória, naturalmente. Tudo isto misturado, parece que estou-me a desviar da sua pergunta, mas tudo isto misturado obriga a que todos os dias, em particular a coordenação, esteja preocupada com os detalhes. E, portanto, quando se preocupa com os detalhes, dá muito trabalho. Pois. E às vezes lá está também precisa a colaboração dos pais, não é? Para todas as atividades é fundamental a colaboração de todos. Para e temos tido os pais, que as coisas aconteçam, não é? Porque nas associações toda a gente anda por amor à camisola, ninguém ganha um salário. É verdade, os nossos órgãos sociais não são remunerados e, portanto, entregam o seu tempo às associações. Os nossos staffs entregam também porque participam nisto, no final de tudo, por gosto, pela atividade, pelo clube, pelas ligações com crianças, porque naturalmente não é de ninguém a atividade profissional e, portanto, é preciso dedicar sempre tempo que é das famílias, que é dos filhos, que é dos amigos e, portanto, não há forma de crescer sem essa entrega. A verdade é que também, quanto mais crescemos e mais qualidade temos no processo, eu acho que as pessoas tornam-se mais disponíveis a entregar um bocadinho mais. Pois. E é por isso que eu acho que temos o Ruben e a Andrea aqui, não sei há quantos anos, ajudem, mas o Ruben pai há 15, destes 20, Eles até já se 16. esqueceram. Mais ou menos 15 anos. E a Andrea, se não é há 15, há 13. E, portanto, alguma coisa de bem temos feito. Não temos feito tudo bem, mas alguma coisa Para de bem quererem estamos a fazer. continuar é porque Acho as que sim. coisas funcionam. Acho que sim. Ruben, esta temporada foi claramente melhor do que a anterior, no que diz respeito à equipa. O que é que fizeram de diferente para haver esta mudança? Boa pergunta. Não fizemos muito de diferente. Nós sempre nos caracterizamos, até porque faz parte da identidade do clube, por sermos muito exigentes naquilo que é a fase defensiva do jogo. Mas depois a explicação que eu dei é fácil de perceber de que a equipa ganha mais armas esta época. O Diogo disse muito bem, nós temos uma base curta que transita de épocas anteriores, mas é uma base muito sólida. Foi uma base que teve o mérito de sempre acreditar no processo e no momento em que essa base sólida recebe jogadores muito jovens, mas que vêm dar resiliência ao grupo, vêm completamente identificados com o processo, porque fui eu o treinador deles durante 3 anos, vêm desde o segundo ano de juvenis a disputar apuramentos de campeões e conseguem a subida no último ano de júniores. O grupo ganha qualidade, ou seja, tem uma base sólida que está identificada com o processo, ganha miúdos muito jovens, mas que estão completamente dentro daquilo que se quer. O mérito que nós tivemos, se calhar, foi, como disse o Nuno bem, de ter paciência, de acreditar no processo e de conseguir finalmente ter o plantel certo que conseguisse dar um rumo diferente em termos de resultados. Por isso, de diferente, não fizemos muito, foi o mérito de acreditar no processo. Foi possível trabalhar coisas diferentes, porque o grupo também apresentava outra qualidade e outro nível de jogo e foi possível trabalhar coisas diferentes, mas fazer diferente não foi muito. Acho que se calhar o mérito foi exatamente o contrário, foi acreditar no processo que se vinha a fazer há muitos anos, porque a integração do Diogo e do grupo de Diogo nos escalão séniores foi muito difícil, porque eles vinham de um grupo de júniores que não tinha tantas soluções como este grupo que chega agora a séniores tinha. A integração deles foi muito mais difícil nos séniores. O Diogo é hoje muito melhor jogador e muito melhor capitão do que aquilo que era há 4 ou 5 anos atrás.
e o mérito está neles de acreditarem e de acreditarem em mim, de acreditarem no clube e de se aguentarem na fase mais difícil. Por isso eu compreendo facilmente aquilo que o Diogo diz, desta ter sido uma época especial para ele, porque ele, mais do que ninguém, representa a resiliência que foi preciso ter para conseguirmos apresentar mais qualidade. Pois, já falámos hoje aqui das idades e, segundo as minhas contas, a média de idades é de 24 anos. Tem 2 elementos que têm cerca de 40 anos, por isso se tirássemos esses dois, a média se calhar ainda era mais baixa que aos 24. Isto quer dizer também que temos pelo menos aqui uma equipa com futuro. Sim, uma das coisas que eu estou tremendamente feliz neste momento é que temos a possibilidade de 100% do plantel ficar. Ainda não é seguro que isso possa acontecer, mas 90% a 100% do plantel irá ficar. Esta era algo determinante para mim, até na minha motivação, porque a identificação e a identidade que este plantel tem é algo que me deixa extremamente motivado para aquilo que é o futuro. Sabendo que temos uma média de idades tão jovens, sim, acredito que o futuro seja ambicioso, embora eu acho que nós devemos sempre pensar passo a passo. Disse-lhes isso no final desta época. Acho que temos que projetar bem aquilo que queremos na próxima época, porque as coisas podem mudar muito rápido e acho que devemos traçar objetivos a curto e médio prazo, mas sim, pela média de idades o futuro é ambicioso. A característica do clube é formar jogadores, é conseguirmos pegar nestes escalões mais jovens e fazer o mesmo que fizemos com o Diogo, o que fizemos agora com este grupo mais novo. Por isso, acredito que sim, até porque nos caracterizamos por isso, por formar, por fazer chegar ao escalão sénior. Por isso, acredito que haja ainda muita energia e muita vida naquilo que vai ser os séniores. E é mais fácil pegar num projeto que vamos ter a continuidade do ano anterior, não é? Que já toda a gente está habituada a jogar com toda a gente, o treinador também já conhece todos, a forma de jogar é mais fácil pegar num projeto assim e dar continuidade do que começar quase tudo do zero. Sim, e especialmente no futsal, que é uma modalidade que carece muito de rotina. Por isso acredito que é sempre uma mais-valia quando os jogadores se conhecem. Isso não tenho dúvidas. Por isso temos mais uma vantagem para a próxima época. Diogo, quem está também há muitos anos no clube é o Diogo, não é? Como também já falámos. E faço a mesma pergunta que fiz à Andreia. O que é que o motiva a continuar na associação? Pronto, eu cheguei aqui, tinha cerca de 10 aninhos, nunca tinha jogado nem futebol, nem futsal, nem nada. O meu pai trouxe-me aos treinos, eu comecei a gostar, gostei do grupo inicialmente e fiquei 1 ano a jogar, não era competição, não era nada, era só, vinhamos ao sábado, treinávamos, vinhamos para casa. Começaram a passar os anos, aquilo começou a ficar cada vez mais competitivo, começámos a acrescentar 1 treino, 2 treinos, de repente começámos a jogar um campeonato concelhio, a motivação começou a ficar cada vez maior, porque quando começa a entrar a competição, a motivação é extra. Os resultados não foram muito bons nem muito maus, mas aí o clube achou por bem que aquele grupo podia ingressar numa equipa federada. Isso foi um motivo de orgulho, porque a minha equipa foi a primeira equipa federada da formação. Tínhamos inicialmente 6 ou 7 elementos. Começámos a jogar, começámos a ganhar jogos. As primeiras temporadas foram más, mas o grupo começou a crescer. Agora temos nos séniores, como tinha dito anteriormente, 90% dos jogadores já jogaram comigo na formação. Começámos a ficar amigos, começámos a ter gosto pelo que estávamos a fazer, a querer cada vez mais. Não conseguimos nenhum título na formação, mas agora que chegamos aos séniores já temos outra maturidade, apesar de não ser a maturidade suficiente ainda para subirmos de divisão, mas já temos outra maturidade e acho que o sentimento de união, principalmente é o que se sente neste clube, estamos todos a lutar pelo mesmo, acho que é o que ainda nos motiva a todos para estarmos aqui. Nem que tivesse uma proposta muito boa para outro clube, ia pensar 2 vezes e é aqui que eu quero continuar. Era assim? Provavelmente. Ele agora ficou um bocado indeciso. Não, ver, é melhor rever o contrato dele. Como é que é o ambiente no balneário?
Pronto, como se costuma dizer, quando se ganha é sempre mais fácil do que quando se perde. Eu tive duas épocas em que havia problemas no balneário, desentendimentos. Esta época foi um bocado diferente. Apesar de nem tudo ser bom, que eu ouço todos os problemas, apesar deles não saberem, eu ouço os problemas todos. Eu, como capitão, tenho a função de fazer chegar ao treinador esses elementos, nem todo, mas a maior parte. Mas é fácil gerir esses conflitos que possam haver no balneário? É fácil porque, voltar à questão anterior, porque nós somos de tal maneira já tão próximos que eu chego à beira deles, pergunto-lhes diretamente o que é que se passa, o que é que não se passa, tento-lhes fazer quando eles têm razão ou o contrário. Depois também faço aquela ligação com o treinador. Muitas vezes o treinador também percebe que não agiu da maneira certa, mas depois fica tudo bem. Não tem que entrar o Ruben com uma pistola, dar 2 tiros para o esta teto no época, balneário para pelo resolver o contrário. E como é que nasceu esta paixão pelo futsal? Já sabemos que foi aos 10 anos, foi aqui à associação, foi a primeira vez que foi jogar futsal. Exatamente. Como é que surgiu essa paixão pelo futsal? Ou essa vontade de querer experimentar? Então, eu andava na escola, toda a gente jogava na altura, ou a maior parte jogava num clube, noutro. Eu, 10 anos, surgiu esta oportunidade porque o clube é próximo da minha casa, na altura. Fui lá treinar e é como disse, depois aquilo começou a entrar ao gosto pelas coisas, a competição aumentou ainda mais e aliado ao bom grupo que tinha na altura. Nunca quis trocar o futsal por futebol, por exemplo? Nunca surgiu essa vontade? Pode ter surgido em certas alturas, porque isso toda a gente surge, mas acho que a paixão que eu estava a ter naquele momento e o grupo em si não me fez alterar a decisão. Nuno, está no GDBA desde sempre. Como é que surgiu a ideia de criar esta associação? Foi um bocadinho diferente da do Diogo em termos da nossa faixa etária, mas o resto é igual. Portanto, basicamente era um grupo de amigos, uns com mais jeito, outros com menos jeito para o futsal, que participavam nos torneios. E 2005 deu-se o caso de ganharmos um torneio e nos festejos desse torneio, agora já ganhámos torneios, temos que criar um clube para jogar. E uma brincadeira começou assim, como eu estou a dizer, passados 6 meses criamos a associação e o que é que vamos fazer e tal. Recordo-me da primeira conversa que tivemos na Associação de Futebol de Porto, que estava com outro fundador, em que um secretário da associação, uma pessoa com a qual depois nos ajudou muito em todo o processo burocrático, nos tornou um bom amigo nosso, nos dizia: mas vocês são um grupo de amigos e querem criar uma associação, mas imaginam o que isto significa? E nós temos uma vaga ideia, mas olha, temos aqui algum dinheiro, ganhamos um torneio. E ele começou-se a rir e disse-nos: pensem bem nisso e voltem cá para a semana. E nós saímos: mas está bem, nós voltámos, mas dê-nos lá a papelada que é preciso. E a verdade é que pronto, cá estamos, passados 20 anos. Quando ao fim, nós tivemos o nosso processo, foi séniores. Portanto, só uma curiosidade que é importante para complementar o que o Ruben disse. Os diretores eram todos jogadores ou treinadores ou, portanto, elementos de staff no jogo, delegados ao jogo, todos tinham uma função. Todos tinham que contribuir, como ainda hoje os jogadores do GDA fazem, para que a associação, do ponto de vista monetário, tivesse viabilidade. Esse foi sempre um ponto-chave que nós tivemos, que foi os nossos compromissos com os treinadores, com as escolas onde jogámos, etc. Nunca tivemos nenhum problema, precisamente porque é esse compromisso de toda a gente. E o que eu queria dizer era, portanto, eram todos tinham essa atividade, e ao fim de, portanto, tivemos num período de 6 anos, eu joguei 4, acho, temos um período de 6 anos com atividade sénior. Ao fim de 3... Só sénior, começaram só com 3 sénior. anos. Ao fim de 3, quando o Ruben se junta, nós, que era verdadeiramente... Nós desde o primeiro ano que começamos a fazer uma atividade que íamos às escolas divulgar futsal. E percebemos, eu em particular, mas a grande maioria dos órgãos sociais, que aquela talvez fosse a nossa vocação. Aquilo um bocadinho que a André dizia, o prazer que nós tínhamos em toda a logística que era preciso montar, as entidades que era preciso contratar para ter autorização para a escola. Acho que foi o primeiro sinal de que nós, se calhar, é este o nosso, mais do que jogar futsal, nós, se calhar, temos vocação para isto. E começou assim, o Ruben juntou-se, criamos o que nós chamamos a Escola Futsal, que foi o projeto que o Diogo não apanhou no primeiro ano, mas logo no segundo ou no terceiro, que era sem competição, como o Diogo falou. E, portanto, depois a equipa sénior, ao fim de 6 anos, terminou a atividade e o clube viveu... Quando é que voltámos a ter séniores outra vez?
uns 10 anos depois, 8 anos depois, e o clube, esse mesmo contacto que nos tinha dito, epá, vocês não aguentam muito tempo, quando eu lhe disse, olha, Sr. Cerqueira, vamos acabar com os séniores. E o que eu esperava ouvir era, epá, então esqueçam que vão acabar. E ele que me respondeu, depois de nos conhecer, foi, esteja tranquilo, já tem meninos a jogar, então daqui por uns anos vocês voltam. Pois. E a verdade é que aconteceu, olha. Até porque os maneiros crescem e se eles continuarem lá, não é? Faz sentido ter uma equipa sénior. E agora temos estes jovens com 24 que têm que aguentar que até os nossos que se seguem, demoram mais de 8 anos, cheguem lá. Mas foi um processo com muitas dificuldades. Criar Foi. uma associação, não é? Tinham algum dinheiro, não sei se é muito se é pouco, mas certamente não era o suficiente. Nunca é fácil criar e depois também manter uma associação. Eu, se calhar, dizia, o balanço, em termos pessoais, é claramente positivo. Entre tudo aquilo, o esforço que foi desempenhado e as recompensas que temos em vários momentos, é claramente positivo. Mas sim, há muitas dificuldades, mas foi um processo... É um bocadinho o nosso lema, os pequenos passos, as grandes conquistas. É viver o processo, ir vivendo, planear. Nós não somos um clube de planear o dia da manhã. Nós tentamos planear mais à frente. Mas o mais à frente também não é pensar daqui por 10 anos. Eu não sei onde é que vamos estar daqui por 10 anos. Mas tenho uma forte convicção de onde é que vamos estar daqui por 1 ou 2. E temos. E, portanto, tive a feliz sorte e de os fundadores do clube e os elementos que se juntaram aos órgãos sociais. Nos treinos o Diogo dizia que era 90% da equipa, que é quase a formação, e nós é 90% ou 95% que não são os mesmos. E as pessoas que entraram, em particular o Presidente, que, olha, que é o pai do Diogo e chegou porque trouxe filho para jogar, é hoje nosso Presidente, identificou-se, ficou, encontramos pessoas que na coordenação se identificaram, portanto eu acho que nós, dentro das dificuldades que é criar uma associação, manter uma associação, tivemos mesmo muita sorte com as pessoas que estão aqui, pela paixão e pela competência acima de tudo, porque só paixão não chega. Pois. Não chega. Isso é. Ou se trabalha com qualidade e se tenta pôr as duas coisas, que é trabalhar bem e pôr as pessoas a gostar do que fazem, ou isto não dá para continuar. Portanto, tem sido desafiante, mas muito mais positivo do que negativo. Já são quase 20 anos, então, na associação. Ao fim destes anos todos, é bom saber que são várias as pessoas interessadas neste projeto e que terá uma história com muitos mais anos. Sim, eu tenho muitas histórias para contar, algumas das quais eles já participaram, outras não participaram. Há várias coisas que são muito importantes para nós, em particular aquelas que vocês assistiram, por exemplo, aquela que me vem sempre à memória, que é o torneio pelo Rui Pinheiro, que foi um miúdo de uma geração atrás do Diogo, mas também muito marcante para nós na medida em que ele personificava muito aquilo que nós queríamos, que era a alegria, estar ali com vontade. O miúdo ia muito longe sempre para treinar connosco, mas queria mesmo estar connosco. E eu acho que no final o objetivo principal da nossa e de todos os clubes é que quem está esteja a praticar o que quer que seja, com prazer e que queira e que exija mais de nós e queremos estar e nós temos crescido muito por causa disso. As valências que vamos tendo, andarei depois a falar um bocadinho mais, se for o caso, o treino específico, o apoio médico e de fisioterapia, etc. São tudo exigências que bem nos vão solicitando, mas é porque gostam de estar connosco, querem, portanto vão puxando por nós. E portanto as histórias, essa do Rui, e haverá muitas outras, mas eu ficaria por essa do Rui, que acho que é mesmo a mais importante da nossa história, esse momento, ter conseguido, depois do infortúnio que ele teve, que ele continua a fazer parte da família, com a forma, a alegria que nós lhe transmitimos, mas, acima de tudo, a alegria que ele nos transmite a nós. Pois, se calhar vocês também acabaram por ser uma força para ele no momento não tenho dúvidas. menos bom da vida dele. Mas o contrário também é verdade. É um momento de final da época em que nós chegamos todos desgastados, e naquele dia a energia que se cria ali parece que dá a sensação para que, ok, então já temos as baterias carregadas para o planeamento da próxima. Andreia, foram também reconhecidos a nível municipal na Gala do Desporto. As equipas júniores e os traquinas receberam o Prémio de Mérito Desportivo. Foi importante para esses escalões esse reconhecimento? O reconhecimento é sempre importante para quando é desenvolvido um bom trabalho. É importante, claro, é o reconhecimento de um trabalho que foi feito ao longo de muitas épocas. É um momento marcante para eles, para nós também, obviamente, mas nós temos sempre... O nosso foco está sempre mais virado para o processo e eu acho que depois esses momentos também acabam por chegar precisamente por isso. Nós damos mais privilégio ao processo, à forma como trabalhamos, que já foi aqui dito, nós exigimos deles e eles também exigem de nós e é este bom trabalho que nós temos feito, que não tenho dúvidas que temos feito ao longo destas épocas,
que nos têm feito chegar esses momentos, de recebermos mais qualquer coisa em momentos como a gala desportiva da Câmara de Santo Tirso, pronto, que acabam por chegar por todo este bom trabalho que tem sido feito ao longo das épocas, mas lá está, o processo, para nós, o processo, aquilo que nós trabalhamos diariamente, o que nós exigimos deles e eles de nós, isso é que é sempre o mais importante. E estão abertas as captações para novos talentos? Claro, para todos eles, todos os que se queiram juntar a nós, podem nos fazer. Agora, a partir de setembro, no início de setembro, se quiserem juntar connosco, temos, como eu já falei, vamos ter um escalão de iniciação. Meninos a partir dos 3 anos podem participar nesse escalão. Atualmente começavam que aos 5, 6? Sim, embora nós também já fomos recebendo alguns meninos que hoje já estão, por exemplo, em Benjamins, que começaram com 4. Portanto... Com 3 alguns. Ou com 3 até. Poucos, mas alguns. Sim. Portanto, nós criámos este escalão de iniciação precisamente para isso, para começar já a criar novos hábitos em criança, hábitos de prática de atividade esportiva, a rotina, a criação dessa rotina, a aprendizagem de habilidades motoras. Como eu disse sempre, também, obviamente, ligado ao futsal, mas para além desse escalão temos Tizes, Traquinas, Benjamins, quem quiser se juntar a nós, e os séniores também, se alguém se quiser juntar, penso. Os treinos e a base da associação é na Escola Secundária de Afonso Henriques e Vila das Artes. Exatamente, é a nossa Fazem casa. sempre lá os treinos das crianças, tudo é sempre tudo lá. Exatamente, sempre tudo no pavilhão da Escola de Afonso Henriques. Então quem quiser em setembro é aparecer, quer dizer os dias, ou não sei se já está definido para o próximo ano. Sim, nós treinamos todos os dias, a partir das 6h30, qualquer dia. Quem quiser se deslocar, está sempre lá alguém do GDBA para vos receber. Quantos atletas é que tem neste momento o clube, na formação? Em formação, 30 e alguns. 30 e Eu diria alguns. um bocadinho mais, talvez. Quase uns 40. Sim, está lá perto, 38, se não estou enganada. É, O número certo são 38. E os restantes já estão na equipa sénior, já no escalão mais avançado. Como é que se cativa os jovens a praticar este desporto, o futsal? Muito se fala do futebol, não é? Então, a gente, desde pequeno já sonha andar no futebol, não é? Atrás da bola, mas futsal é outra vertente. E como é que se cativa os mais novos? Vocês já fizeram esse trabalho de andar pelas escolas, incutir esse gosto, mas como é que hoje em dia é fácil que eles esse trabalho que falou, de andarmos pelas escolas, nós fazemos isso todas as épocas, que pedimos a colaboração dos agrupamentos de escola envolventes, vamos às escolas, fazemos uma atividade com os meninos, incidimos muito nestas idades de pré-escolar, primeiro ano, segundo ano, primeiro ciclo, recaímos muito nestas idades, fazemos uma atividade e incentivamos a que os meninos apareçam ao pavilhão. Eu acho que depois o futsal, aliado um bocadinho, claro, é parecido com o futebol, mas o que eu tenho para mim é que se alguém fica no GDBA, se alguém tem gosto de jogar no GDBA, é porque se identifica connosco, é porque gosta da forma como nós trabalhamos e obviamente que acaba por gostar também de praticar o futsal. Sentem frutos dessas visitas que fazem às escolas? Sentem que depois aparecem meninos que vocês até sim. falaram nas escolas? Sim. Inclusive, esta época já estamos a começar a sentir novas chegadas através desse contacto que temos feito pelas escolas. É sempre muito importante a colaboração dos agrupamentos, dos professores, quando lá vamos, que nos ajudem a chegar aos encarregados de educação para que realmente as crianças apareçam em nossa casa. Ruben, a equipa sénior de futsal recebeu o diploma de certificação como entidade formadora de futsal masculino, nível 3 estrelas. É o reconhecimento pelo bom trabalho feito também nesta área? É um reconhecimento, principalmente, da organização que o clube tem. Acho que todos os clubes procuram melhorar. Nós temos um olhar, se calhar, um bocadinho diferente para essa certificação. Ou seja, nós não procuramos ter mais estrelas,
e publicitar essas estrelas. Para nós temos um olhar diferente. Nós achamos super interessante a proposta da Associação do Porto, porque permitiu-nos olhar para os diferentes departamentos do clube e perceber onde é que nós podemos melhorar. Então, independentemente das estrelas que nós temos, acaba por ser um processo interessante para nós, porque acaba, como o Nuno há um bocado dizia, nós acabamos por melhorar o departamento médico e conseguir uma ajuda melhor aos atletas, porque se calhar quando olhamos para o processo, olha, faz sentido nós melhorarmos aqui. Muita da organização e do planeamento nós já tínhamos, mas acaba por ser um processo interessante para nós, porque gostamos de melhorar aquilo que é o nosso processo, apesar de estarmos numa dimensão pequena e não sermos profissionais. A certificação para nós é super interessante, porque permite-nos ter uma reflexão se calhar mais abrangente de tudo o que nós podemos melhorar no clube. Então nós não vamos à procura de mais estrelas, claro que é sempre importante, é sinal que o clube está mais organizado e tem mais condições, mas para nós foi interessante nesse sentido, de olhar ao contrário, olha, deixa ver onde é que nós podemos melhorar. Então, como o processo é muito detalhado, é muito interessante o processo de certificação dos clubes como entidade formadoras. Para nós que já gostamos de trabalhar com a melhor competência possível na formação e com a melhor organização possível, para nós é um processo interessante, porque ajuda-nos a melhorar e a ver com mais detalhe onde é que podemos acrescentar valor. Já terminamos uma época, certamente já estão a pensar na próxima. Perspectivas para a próxima época. Quando é que começa? É em setembro os jogos? Os jogos oficiais costumam começar final de setembro, início de outubro. Eu gosto de começar sempre em agosto, eles não gostam muito, mas como este ano o dia 1 de setembro é uma segunda-feira, provavelmente vamos começar mesmo em setembro, ou muito próximo de setembro. As épocas são desgastantes, os benjamins tiveram um mês de junho incrível, foram a Vila Real a um torneio, foram a Viana do Castelo. Os séniores fizeram imensos jogos, conseguimos em vários momentos da época treinar 3 vezes por semana, e estamos a falar que é um esforço para os pais, quando estamos a falar da formação, quando estamos a falar dos séniores, eles não são profissionais, todos eles trabalham ou estudam, e também é preciso descansar. Eu não gosto muito de os fazer descansar muito. A gente ainda vai rolando agora sem caráter oficial e sem caráter técnico e tático, vamos treinando uma vez por semana, porque principalmente nos escalões mais velhos eu não gosto que eles parem 3 meses, acho que a Depois nível... comem muito nas feiras, depois É é complicado o regresso. É isso, e a nível físico, independentemente de aumentarem peso ou não é muito benéfico. E, infelizmente, muitos deles, tanto miúdos como os séniores, se não for o futsal, eles não praticam atividade física. Infelizmente é algo que ainda está enraizado na nossa cultura, ainda há muita falta de prática de atividade física. Sempre dei todo o apoio ao escalão de iniciação que a André quis arrancar, porque acho que nós temos um papel fundamental em mudar essa mentalidade. Tanto nos séniores como na formação nós não queremos que eles parem muito tempo, mas também é importante desligarmos um bocadinho, sobretudo pelo menos o mês de agosto, fazemos tudo menos pensar em futsal, para quando chegarmos aqui em setembro todos estamos com a energia certa para depois conseguirmos fazer um bom trabalho. Diogo, a mesma pergunta, perspectivas para a próxima época? Pronto, depois de uma época tão boa, ou por outro lado, ficamos com aquele sentimento de ficar a um lugar de subir divisão, podemos ter aquele pensamento de não conseguimos por um lugar, vamos desligar um bocado, mas acho que devemos ver pelo outro lado positivo, foi por um lugar que não subimos divisão, somos tão novos, acho que temos a união certa, estamos no bom caminho e acho que na próxima época temos tudo para atingir o objetivo que no final desta época estávamos à espera. Então começam com a máxima força, em setembro. Em princípio, sim. André, e perspectivas para as equipas de formação para a próxima época? A perspectiva é ainda melhor, já com a inserção deste novo escalão.
vamos dar continuidade aos escalões que temos esta época e ainda vamos ter mais um escalão, por isso acho que se adivinha aí uma boa época, ainda mais para aumentarmos mais um bocadinho o número de atletas no clube. Agora, para finalizarmos, desafio Nuno a deixar uma mensagem a toda esta família HDBA, já que esteve ali na criação, acreditou no projeto. Olha, a mensagem de agradecimento a todos, ao staff, aos jogadores. O Ruben já o fez, mas eu também acho que eu tenho que fazer. O papel deste ano da equipa sénior é um papel importante, sobretudo naquilo que nós queremos que os mais pequenos vejam, que é eles a divertirem-se e a serem um grupo de amigos. Foi assim que começou a HDBA, um grupo de amigos. Foi assim sendo sempre que se tentou que fosse, mas hoje realmente a equipa sénior é novamente aquilo que eu me lembro de ter sido há 20 anos atrás e, portanto, um agradecimento especial para eles. Para os meninos da formação, nós temos um ano com uma excelente taxa de assiduidade aos treinos e aí também englobo, naturalmente, aquilo que o Ruben já disse, o agradecimento aos pais, porque eu também sou pai e sei o esforço que é pais e avós e familiares que ajudam nesta logística. Os horários são complicados. Um parênteses, se me permite, que vai na sequência do que o Ruben dizia, de não termos cultura desportiva. Acho que falta mesmo, mas não é uma questão local, é nacional e até se calhar mais do que nacional, mas em particular do país. Nós não temos essa cultura e a forma como as escolas funcionam não está pensada para a promover. É um desperdício termos alguns espaços vazios durante o dia e depois carregarmos os meninos com atividades quando saem da escola a correr, quando têm que estudar. Portanto, mas pronto, isto é um parênteses, nós temos que fazer a nossa parte e temos que viver a realidade que temos e temos que jogar com as cartas que estão. Portanto, um agradecimento aos pais pelo esforço que fazem e não só, mas muitos deles, e no nosso caso são mesmo muitos, participam e ajudam-nos a realizar muitas atividades. E, portanto, hoje em dia o processo da presença dos pais na vida dos filhos é completamente diferente do que era, por exemplo, quando eu era criança. Há muito mais participação dos pais com as coisas, com as responsabilidades e com as coisas positivas que isso tem. E, portanto, todos, nós e pais, temos um esforço grande para que a coisa se faça com o final que nós pretendemos, que é o melhor para as crianças e para o desenvolvimento deles. E, portanto, agradecer. E depois agradeço, naturalmente, aos nossos patrocinadores, continuam a ser uma parte muito importante, e não vou nomeá-los a todos, mas fazemos também um esforço que queremos melhorar, mas fazemos um esforço de divulgação. Alguns deles são desde a fundação com o clube. É muito importante o apoio que nos dão. E às entidades oficiais, junto à Freguesia de Vila das Aves, que está sempre disponível para nos ajudar, Câmara Municipal de Santo Isto e de Anhaspas, desde o início, e parabenizá-los por aquilo que conseguiram há 2 anos, finalmente uma reivindicação nossa e de outras associações, que era que fosse implementado um modelo justo de atribuição de subsídios às associações. Não será completamente justo, mas é muito mais justo do que era no passado, e parabéns à Câmara e muito obrigado pela ajuda que nos dão. E depois ao agrupamento de escolas Afonso Henriques, que nos tem também ao longo destes 20 anos criado uma ligação de muita confiança. Eu acho que é mútua. Utilizamos as instalações, tentamos fazer com o máximo de responsabilidade, mas somos muitas pessoas e miúdos, é natural que às vezes alguma coisa não corra bem, mas temos sabido também assumir as nossas responsabilidades, dão-nos espaço na escola, têm-nos disponibilizado funcionários muito colaborativos, em especial o Sr. Silvério, que agora sempre nos ajuda, e portanto muito obrigado pelo agrupamento e desejar a todos umas boas férias e agradecer-vos também a vocês. O Ruben já o fez, não vale a pena ser exaustivo, mas pelo vosso trabalho de divulgação, que é muito importante, e dá-vos parabéns por isso. Mais uma vez agradeço a todos a presença aqui, desejo uma próxima época ainda melhor que esta, se não for igual que seja ainda melhor, e para o ano cá estaremos novamente para fazer mais um balanço da próxima época desportiva. Obrigada a todos, boas férias para quem vai de férias e boa tarde. Obrigado. Obrigado.